Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Porém, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santo Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos fazendo o nosso caminho de reflexão sobre o livro dos Provérbios e neste tesouro que Deus concede a cada um de nós, para que possamos crescer em santidade, para que possamos progredir no caminho de elevação em direção ao Senhor. Nós nos encontramos no prólogo, que corresponde aos 9 primeiros capítulos desta obra. Dentro do prólogo estamos meditando a seção que pode ser intitulada de Fidelidade ao Senhor. E hoje nós meditaremos Provérbios capítulo 3, versículo 5, que diz assim para nós: Confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Esta palavra chama a atenção de todos nós para a confiança que Deus espera de cada um de nós. Qual é a confiança que Deus espera de cada um de nós? Que nós confiemos nele com todo o nosso coração, ou seja, com todo o nosso ser. E não te apoies no teu próprio entendimento. Obviamente, meus irmãos e minhas irmãs, Deus aqui não está falando que nós não devemos buscar o nosso próprio entendimento humano. Afinal de contas, Deus nos dotou de razão. Deus nos fez seres racionais. Deus não é contrário à própria razão com a qual ele nos constituiu. Deus não é contrário àquilo que ele mesmo fez, porque senão haveria uma contradição no próprio Deus. Mas Deus está dizendo para nós aqui nesta palavra que nós não devemos nos fiar no entendimento humano, na razão humana, e, e deste modo nos fiar abrindo mão da confiança no Senhor, nos fiar unicamente na nossa razão e nas nossas capacidades. Por quê? Porque, infelizmente, o nosso entendimento foi afetado com a mancha do pecado original. Nós confiamos e confessamos que com o batismo a mancha do pecado original foi apagada em nós. O pecado original foi apagado, mas as consequências desse pecado permanecem. E uma das consequências consiste exatamente no embotamento da razão. Uma das consequências consiste exatamente no embotamento do entendimento, de modo que, muitas vezes, nós podemos nos equivocar. Aliás, isso faz parte da nossa condição. Nós podemos nos equivocar nas nossas avaliações, nos nossos juízos, nós podemos nos equivocar na forma como nós vemos as coisas, como nós compreendemos a realidade. Nós estamos sujeitos a isso. E o que Deus nos convida a fazer é confiar no nosso entendimento que vem da parte de Deus, o entendimento que vem da parte do Senhor. Por que será que um dos 7 dons do Espírito Santo é o dom do entendimento? E Deus sabe que nós necessitamos da sua graça. Deus sabe que nós somos feitos de pó, nós somos feitos de barro, para utilizar a linguagem literária das Sagradas Escrituras. Mas Deus transforma esses barros, Deus transforma em vasos, vasos frágeis, mas que contêm em si o tesouro da graça. Deus, portanto, quer nos fazer compreender que nós necessitamos dele. Nós precisamos do Senhor. Confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Deus, portanto, quer nos
fazer unir o nosso entendimento humano à sua graça. Deus não quer que nós abramos mão do nosso entendimento humano, mas que nós não nos apoiemos nele. Não é ele que deve ser o nosso apoio. Ele deve ser, sim, um instrumental. Um instrumental a serviço da graça de Deus, a serviço do reino de Deus, a serviço da vontade de Deus. Mas tão somente, unicamente isso, um instrumental. Não é nele que nós devemos nos apoiar. Ele não deve ser a base da nossa vida, o nosso entendimento, mas sim o próprio Senhor, o próprio Deus. A este respeito, eu me recordo de uma passagem que São Paulo fala na, na primeira carta aos Coríntios. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, o versículo 7, em um trecho ele diz assim: Pois quem te distingue? Que possuis que não tenhas recebido? É isso que o Senhor pergunta para nós. O que é que em nós, o que é que nós temos, o que é que nós possuímos que não tenhamos recebido, ou seja, que não tenha sido dom, que não tenha sido graça da parte do Senhor. Portanto, confiar em Deus é uma atitude de gratidão, é uma atitude de reconhecimento, que é no Senhor que se encontra toda a graça, que é no Senhor que se encontra a salvação. E as graças de Deus são copiosas, ou seja, Deus as concede abundantemente, em abundância. São graças copiosas. Então, quando nós temos esta atitude humilde de reconhecimento e de gratidão, nós colocamos Deus no lugar que é devido a Ele. O primeiro lugar. O primeiro lugar pertence ao Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o entendimento, diz a palavra de Deus. Quando nós assumimos esta atitude, nós somos gratos a Deus, nós somos mais humildes, nós nos relacionamos com Deus com humildade, nós nos relacionamos também com o próximo com humildade, porque reconhecemos que tudo em nós é graça, tudo é dom, do mesmo modo também que tudo no outro, tudo no próximo é graça de Deus, é dom divino, e que, portanto, Deus nos concede para a nossa própria salvação, para a nossa comunhão com Ele e para o serviço do próximo. É pela graça de Deus que somos o que somos. Aliás, na mesma primeira carta aos Coríntios, já no capítulo 15, alguns capítulos mais adiante, já no capítulo 15, no versículo 10, São Paulo diz assim: Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça, a mim dispensada, não foi estéril. Pela graça de Deus que sou o que sou. Reconhece o apóstolo de forma humilde. Reconhece o apóstolo que é o Senhor que o transformou em quem ele é e na missão que ele exerce. Nós hoje somos chamados a nos questionar. O que Deus espera de nós? O que Deus quer de nós? Qual a missão que ele nos concedeu? Quais os instrumentos que ele nos deu para exercer esta missão? Os instrumentos que ele concedeu dizem respeito tanto às virtudes que você possui, quanto às características naturais que você já possui consigo mesmo, mesmo sendo características naturais suas, foi Deus quem deu, e ao mesmo tempo a graça extraordinária, a graça que Ele concede a cada um de nós, ou melhor dizendo, as graças que Ele concede, tanto no campo natural como no campo sobrenatural. Tudo que possuímos vem de Deus. E, portanto, a Deus deve retornar. E, portanto, deve ter como meta glorificar a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, se nós assumirmos esta postura,
que o livro dos Provérbios nos convida a ter e a reconhecer, nós iremos constantemente dar graças a Deus e, ao dar graças a Deus, louvar o Senhor, nós também receberemos abundantes graças. O melhor na vida é confiar. O Senhor deve ser o nosso apoio, o Senhor deve ser a nossa base, o Senhor deve ser o nosso refúgio, nosso protetor. Confiar em Deus, porque se nós confiarmos em Deus, como diz, e aqui eu quero finalizar com este versículo do Salmo 36, 37, se nós confiarmos no Senhor, com certeza o Senhor agirá a nós. É o que diz o Salmo 36, 37, no versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Entregar o caminho a Deus é confiar totalmente, com todo o nosso ser. É saber que é Ele que é o nosso e que Ele nos está conduzindo para um bom lugar, o lugar por excelência, que é o seu próprio coração, que é a eternidade com Ele. Entregar o caminho ao Senhor é o maior sinal de confiança e de humildade, porque certamente Ele agirá. E Ele não agirá de forma contrária a nós. Ele não é nosso adversário. Ele agirá a nosso favor para que nós possamos chegar ao porto seguro, ao lugar onde Ele mesmo habita, para que nós possamos chegar à verdadeira felicidade. Portanto, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre esteja louvado. Fique na paz, Senhor.